O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Rispa. Seu nome significa pedra quente. Ela foi uma concubina do rei Saul de Israel. A história de Rispa ficou conhecida na Bíblia por causa da sua dedicação em proteger os corpos dos seus filhos mortos. Rispa era uma hivita, descendente de Aiá. Isso significa que Rispa era estrangeira. O texto bíblico diz que Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Armone e Mefibosete. Aqui é importante ressaltar que esse filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com o Mefibosete, que era filho de Jonatas. Para entendermos a história de Rispa, precisamos voltar um pouquinho. Quando Canaã fora conquistado pelo exército de Israel, os moradores de Gibeon vieram a Josué e, fingindo vir de uma terra muito distante, fora dos limites da terra prometida, pediram-lhe que fizesse aliança com eles, que lhes conservariam a vida e que seriam um povo amigo. O líder na época, Josué, não consultou ao Senhor nessa questão, talvez por julgá-la de pouca importância, e concedeu-lhes a paz e firmou aliança de proteção. Foi então que descobriu que eles eram moradores de Canaã. Estavam na lista de Deus como povos para serem destruídos, mas era tarde demais. A aliança tinha sido firmada e não poderia voltar atrás. Mais tarde, o reino de Israel, que já era governado por Davi, foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos, segundo Samuel 21, do 1 ao 14. Então, o rei de Israel consultou ao Senhor a respeito do motivo de estar acontecendo aquela seca, ou por que Israel estava sendo castigado. A resposta do Senhor para Davi foi de que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Israel havia prometido proteger os gibeonitas, mas Saul acabou promovendo uma ofensiva militar que perseguiu e matou muito deles. Os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar, segundo Samuel 21:2 e também Josué 9:14. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou a eles o que poderia ser feito para que aquele mal fosse reparado. Os gibeonitas, por sua vez, asseguraram que eles não queriam nem ouro e nem prata, e muito menos matar qualquer israelita, mas queriam que a descendência de Saul pagasse por aquele crime. Então, eles solicitaram que Davi entregasse a eles 7 entre a descendência de Saul para que eles pudessem enforcá-los. Davi teve que escolher 7 homens da família de Saul para que a chuva pudesse novamente cair sobre a terra de Israel. Davi escolheu os 5 filhos de Merabe, que eu já fiz um vídeo no canal, que eram netos de Saul, e os 2 filhos de Rispa, sua concubina. A Bíblia diz que foram mortos nos primeiros dias da ceifa da cevada. Seus corpos foram esquecidos pelos seus executores. Davi havia prometido a Jonatas que protegeria sua descendência. Por isso ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, entregando assim os 2 filhos de Rispa. E foi neste contexto que o conflito e o drama da história de Rispa começou. A dedicação de uma mãe amorosa. A Bíblia diz que quando seus filhos foram enforcados, Rispa pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha próximo ao local onde estavam os corpos que ficaram expostos. Rispa ficou em seu posto sozinha e não teve medo. Ela montou guarda diante dos corpos dos seus filhos, impedindo que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. Naquele tempo, era considerado uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para as aves do céu e os animais dos campos. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos dos seus filhos. Ela não saía da torre de vigia, mas tinha esperança que o rei se compadecesse e desse um sepultamento digno de nobres aos seus filhos. E isso foi dito a Davi.
que ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos dos seus filhos. Neste contexto bíblico, dá a entender que Davi mandou recolher os restos mortais daqueles homens. E tal como os ossos de Saul e de Jonatas foram recuperados dos moradores de Jabes de Gileade, os ossos daqueles homens foram também sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul. 2 Samuel 21, 11 ao 14. É interessante notar que até aquele momento a Bíblia diz que o Senhor não tinha mudado a sua atitude com relação à terra de Israel, ou seja, a fome ainda persistia. Mas somente quando Davi honrou aqueles que morreram pelo pecado de outros é que houve o favor de Deus, e a bênção de Deus veio sobre a terra de Israel. E foi Rispa quem fez a mão do rei Davi trazer bênção novamente sobre Israel. Por fim, podemos dizer que Rispa é o símbolo da mãe, amorosa, persistente, despojada, lutadora, que decide lutar até o extremo, movida pelo amor de mãe, que quando seus filhos arrancados do seu braço, ela decidiu lutar para protegê-los, mesmo na morte. Na maioria das vezes, nós não entendemos os desígnios de Deus, porque aqueles rapazes tiveram que ser sacrificados de forma tão desumana. Porque o sacrifício de Jesus foi tão duro. Hoje, sabemos que havia um propósito por detrás desses acontecimentos. E mesmo em grande tristeza, o amor pode ser exaltado e conhecido. Muitas lições puderam ser tiradas destes momentos. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E até o próximo.